Tive recentemente em minha terra natal, Lavras, sul de Minas, reencontrando memórias manuscritas por Bento Rezende da Silva, que nasceu em 1919 e que conviveu com ex-escravizados, africanos e outros nascidos aqui no Brasil, que eram chamados de crioulos, que por sua vez também ouviu muitas narrativas da violência da escravidão naquela região. E nós, filhos, tivemos a oportunidade de ouvir dele o que ele ouviu de outros, acerca de resistência, resiliência e protagonismo negro num país onde mais de 50% se autodeclaram africanos ou descendentes de africanos. Então, essa revisitação é motivo de registro. E eu estou chegando, como eu postei anteriormente, estou chegando dessa revisitação e ainda, de certa forma, tocado com essas memórias que agora me parecem mais latentes do que antes. O tempo e a distância muitas vezes não afastam, mas reconectam africanidades que aparentemente estiveram desconectadas. Então eu vou lembrar aqui um pouco daquilo que escreveu Bento Rezende da Silva, que era um autodidata e tinha o hábito de registrar em forma de manuscritos as suas memórias. Ele faleceu em dezembro de 2007, aos 88 anos de idade. Mas essas lembranças também me vêm agora, porque ele nasceu em 13 de agosto de 1919. E nós estamos no mês de agosto. Relembrando um amigo meu, Mário Rudolph, que também nasceu em agosto. De agosto a agosto, com muito gosto. Então vejamos o que registrou Bento Rezende da Silva. Abre aspas. Nas últimas décadas do século XIX, desprezando as leis que favoreciam os escravos no Brasil, os fazendeiros alheios às ditas leis, analfabetos, maus e ignorantes, continuavam praticando absurdos em suas fazendas, favorecidos pela inexistência da comunicação naquela época. Quem conviveu com velhos no princípio do século XX, remanescentes da escravidão, ouviu histórias absurdas e verdadeiras, acontecidas nas fazendas, onde os pretos escravos eram tratados como os animais irracionais. A cor da pele separava os seres humanos, apesar de serem todos batizados. Na região sudeste de Minas Gerais, entre os municípios de Lavras e Perdões, o Rio Grande passa por uma estreita garganta conhecida como Ponte do Funil,
onde uma ponte construída toda de ferro deu à região o nome Ponte do Funil. Distando uns 15 quilômetros acima, na margem direita do rio, achava-se Macaia, antigo arraial de São Bernardo em tempos passados. Do mesmo lado, a pouca distância, o Rio Grande recebe o nome do afluente Rio das Mortes, vindo de São João del Rei, e à esquerda, o Rio Capivari. O encontro desses rios dá ao terreno por eles cercados a aparência de um funil, de onde veio o nome de Campo do Funil, antigamente dado a lavras, cuja denominação é confusa. Se estudar com atenção a história das bandeiras que povoaram a região, vindas de São Paulo. Importante notar que essas escritas de Bento Rezende da Silva revelam um leitor, um autodidata, porque ele teve a oportunidade de cursar apenas até o 6º ano, como ele dizia. Posteriormente é que ele foi para a educação de adultos. Na época em que escrevia essas memórias. Continuemos, portanto. No terreno cercado pelos rios ficava a fazenda de João Viana, famoso pelas suas maldades contra seus semelhantes escravos. Sua história ainda hoje é contada pelos habitantes da região e pelos velhos que ouviram de seus pais. Era incessante o movimento na extensa fazenda. Por ali passavam boiadas e faziam paradas para descansos e reajustes. Diziam, por vezes, que acontecia o mal-entendido e ali eram assassinados boiadeiros e atirados ao rio, ficando ele, Viana, de posse da boiada. Também utilizava o balaio feito em forma de canudo, próprio para embalagens de queijos, no qual prendia o homem vivo, atirando-o ao rio. Observando a revolução da correnteza, que levava o canudo contendo o condenado, preso, gritava: "Está se afogando, companheiro!" Era a ironia que o Viana fazia em relação ao que estava sendo afogado. João Viana, continua Bento nos seus escritos, era pai de alguns filhos, todos altos e loiros, dentre os quais uma moça chamada Lina. Por vezes, passava e pernoitava por ali, na fazenda, com seus camaradas, boiadeiros conduzindo boiadas. Um imponente jovem com ares de bravo, resoluto, ágil, bem armado, calçado de botas e usando chapéu de aba larga. Era o tipo do valentão sem medo. Dizia que era dono das boiadas que conduzia quando passava por ali. Para a mocinha da roça, que nunca saía de casa, o elegante moço tocou-lhe o coração. Sucedeu o namoro, bem correspondido, aceito pelo pai, Viana, o homem mau, famoso pela sua riqueza e pelos seus crimes que praticava. O moço era um ricaço à altura da sua família. Ele, Viana, aceitou o namoro
e consequente noivado da filha. Viana providenciou o casamento. Houve festa de acordo com o nível da família. Passados alguns meses, foi descoberto que o genro não passava de um capataz estimado e protegido do patrão e nada possuía. Para um milionário, isso não poderia passar por brancas nuvens. Tratava-se de um velhaco, mentiroso, atrevido, espertalhão, precisava ser eliminado. Contou aos amigos fazendeiros de sua mesma índole. Combinaram que deveriam se reunir na fazenda em dia marcado para assistir ao serviço de um jagunço que à espreita por trás da bandeira da porta da entrada da fazenda, como fazem todos os bons jagunços, facilmente daria conta da empreitada, ou seja, matar o falastrão. Enfim, chegou o momento propício, tudo planejado. Os fazendeiros discretamente aguardavam o desfecho do acontecimento. Lina, a jovem esposa recém-casada, não suportaria tamanho desastre. A horrível tragédia que faria viúva poucos dias após o casamento. Às escondidas, mandou um camarada às pressas avisar o esposo do plano de seu pai, pedindo-o que não viesse, porque o jagunço esperava atrás da porta, a fim de assassiná-lo. Avisado pelo enviado, João Alves continuou a viagem para sua residência na casa do terrível sogro. Visto ao longe, houve alerta entre os amigos convidados para assistirem ao serviço do jagunço, que não sabia que o tiro iria sair pela culatra. Apeou do cavalo, veio como se fosse entrar para a sala. Enfiou o cano da garrucha na fresta da porta e liquidou o jagunço, que o mataria pelas costas. Houve confusão, surpresa, tiros, corre-corre, enquanto João Alves, com agilidade, montou no seu cavalo e desapareceu. Voltou a trabalhar para o antigo patrão, longe da jovem esposa, tendo que roubá-la em momento oportuno. Passado tempos, Viana morreu. Com tantos crimes praticados, infalivelmente a fazenda ficaria assombrada. Numa noite, a família ouviu numerosos rumores estranhos nas imediações. E alguns saíram e viram um fantasma branco se locomovendo e gritando. Por fim, explicaram que era Viana e que estava para fim de um pedido. Que mandasse a filha, Lina, a quantia de 20 contos de réis que ele lhe prometera antes do casamento. Isso o deixaria sossegado. Antes do inventário e partilha da grande fortuna, a família enviou a Lina o dinheiro que o falecido pai pedira que lhe mandasse para seu alívio. O fantasma não era outro, senão João Alves Batista, o destemido aventureiro que chegou a milionário no princípio do século XX e que também deixou numerosas descendências na miséria. Na fazenda de João Alves, fervilhavam camaradas trabalhando na lavoura, em retiro, em fabricação de queijos, que despachavam as carradas
para o Rio de Janeiro. Meu pai contava que com 15 anos de idade era carregador de almoço para o pessoal da lavoura, que Dona Lina era sovina. Antes de colocar uma fina fatia de queijo na vasilha de cada camarada, perguntava-lhes quantos eram. Ele, propositadamente, respondia que não sabia ao certo. João Alves chegava dando berros e coices, arrancava da cinta de Dona Lina o molho de chaves da despensa, da onde apanhava alguns queijos, picava-os de maneira estorvada, dizendo: está acorrentada como negros no tempo da escravidão? Esta família de Viana não presta. Fecha aspas. Então, essas narrativas de violência, de assombrações, de visagens, estão muito relacionadas essas narrativas estão muito relacionadas com o flagelo da escravidão, pelas quais passaram africanos e seus descendentes, e também a resiliência de pessoas que, malgrado a escravidão, resistiram de diferentes formas. Então, ao invés de desprezarmos tais narrativas, com aquela expressão: quem conta um conto aumenta um ponto, o que nós devemos fazer é ouvi-las, interpretá-las e dialogarmos com elas, porque elas revelam um passado, ainda que nebulosos, revelam violências, resistências, resiliências advindas do período da escravidão colonial, da escravidão pelas quais passaram africanos e seus descendentes, que, ao contrário de que alguns podem pensar, não se deixaram escravizar. Zumbi vive, Palmares eternos. A memória de Bento Rezende da Silva, quem me ensinou a ouvir e investigar narrativas orais, advindas de uma tradição milenar dos griots em África.